Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa na Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu preparei a quarta aula do quarto bimestre para as turmas do sexto ano. Eu vou jogar aqui na tela o slide do material digital que a gente faz o download lá no repositório do Centro de Mídias, e também vou mostrar um handout, que é um material impresso que eu faço com algumas atividades do material digital e às vezes com atividades extras que eu incluo nas minhas aulas. Então nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço cada uma das atividades desta quarta aula. O título dessa aula é My Place. Se a gente for traduzir literalmente significa meu lugar, mas é uma expressão que eles usam para falar da casa deles. Então no inglês o place pode ser também a sua casa. Se eu quero falar, por exemplo, vamos fazer isso lá em casa, eu posso falar we can have it or we can do it at my place. Ou seja, a gente pode fazer isso lá em casa. Então nessa aula eles vão aprender a descrever a casa deles. Vamos ver os conteúdos e objetivos. Os conteúdos nós temos cômodos de uma casa e o verbo there to be na forma afirmativa, e de objetivo utilizar vocabulário específico para descrever uma casa. A primeira atividade que o slide traz é um jogo de mímica. A gente já fez isso em aulas passadas aqui no quarto bimestre, não lembro se foi na aula 2 ou se foi na aula 1 mesmo, mas aqui eles vão ter que ver uma atividade aqui, por exemplo, take pictures, e eles vão ter que fazer a mímica para o grupo adivinhar. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente pode dividi-los em grupos para eles jogarem em grupos menores. Então a gente pode dividir em grupos de 5 pessoas e eles formam um círculo ali. Depois que nós fizemos isso, nós vamos fazer a repetition desses verbos que nós temos aqui. So let's everybody repeat. Take pictures. Eles repetem. Again, take pictures. Eles repetem. O que é take pictures mesmo? Isso, tirar foto. Muito bom. E se eu quiser colocar no present progressive, que a gente está estudando, falar tirando fotos, o que eu preciso colocar mesmo? Isso, ing. Então como que vai ficar? Taking pictures. Vamos repetir? Taking pictures. Eles repetem. E aí a gente faz isso com todos esses verbos. Depois que eles fizeram isso, a gente fala que o professor vai dar um exemplo e vai fazer uma mímica, igual nós fizemos na aula passada. Eu vou fazer essa mímica e aí eles vão ter que descrever o que eu estou fazendo, usando he is e o verbo com ing, ou she is e o verbo com ing se for mulher. Então, por exemplo, aí o professor faz uma mímica. O que eu estou fazendo? Aí o aluno fala, tá lendo. Ok, mas como que é lendo em inglês? Reading. Ok, mas como que é a frase completa? Ele está lendo. He is reading. Vamos todo mundo repetir? He is reading. Então, vamos ver os exemplos aqui no slide? Vamos lá. He is taking pictures. He is reading. He is... Dá um outro exemplo, aluno 1. Ele dá outro exemplo. Entenderam o que é para fazer? Quem acertar a frase vai ser a pessoa que vai fazer a mímica. Então a gente pede para um aluno começar a fazer mímica no grupo, e aí quem acertar vai ser a pessoa que vai fazer essa mímica. Eles se divertem muito com essa atividade, a gente fez há 2 aulas atrás, não me recordo. Eles ficaram pedindo para repetir isso nas aulas seguintes, então quando eu trouxe isso nessa aula 4, eles adoraram. Depois que eles jogaram ali por uns 3, 5 minutinhos, aí agora a gente pode chamar 5 alunos e pedir para cada um falar uma frase que ele usou na mímica dele. Nesse momento a gente explora os pronomes, he, she, explora qual que é o verbo to be que a gente usa e explora qual que é a forma do verbo que é com ing. Fizemos isso, aí nós vamos para outra atividade da aula, que é aquele momento de apresentar vocabulário. Nós vamos ter 2 slides com vocabulários relacionados a partes da casa. Isso está lá no handout do aluno, então conforme a gente vai lendo aqui no slide, eles vão acompanhando no handout. Como que a gente faz? Relembrando os procedimentos para ensinar vocabulário. O professor aponta lá na tela, né? Ok, guys, so let's repeat. Bedroom. Todo mundo repete. Again, bedroom. Todo mundo repete. Olhando na foto, o que é isso? É quarto, teacher. Muito bom. Então anotem aqui embaixo se vocês não sabiam que é quarto, ou façam alguma anotação de pronúncia aqui para ajudar vocês. E vamos repetir de novo. Bedroom. E eles repetem. Fizemos isso, aí a gente passa para as próximas palavras e sempre seguindo esses procedimentos.
A gente fala então que nós estamos aprendendo os cômodos da casa para descrever a casa e aí nós vamos para o próximo exercício aqui no slide do material digital. Look at the pictures, choose the correct alternative. Eu mudei um pouquinho isso aqui lá no material do aluno para dar um pouquinho de conversação entre eles e praticar a pronúncia. Então vamos dar uma olhada de como está lá no handout do aluno. Talk to your friends. Point to the place and ask the question. E a gente fala que então eles vão ter que apontar para uma foto e perguntar para o amigo, o que é isso? E o amigo vai responder, é o, ou então é a, e aí eles escrevem. Vamos ver como que a gente faz essa pergunta? Let's repeat. What is this place? Eles repetem. De novo, what is this place? Eles repetem. Ok, então aqui ó, nós estamos perguntando o que é este lugar. Vamos repetir? What is this place? Por exemplo, o que é este lugar aqui ó? O que é este lugar? Aí eles vão falar, banheiro, teacher. Ah, mas como que fala banheiro? Bathroom, é o que a gente acabou de ver na atividade anterior. Mas nós vamos responder, it's the bathroom. Let's repeat. It's the bathroom. Eles repetem. Depois que a gente fez a pergunta para o amigo, what is this place? E o amigo respondeu, it's the bathroom. Aí a gente pede para eles escreverem aqui, bathroom. Vamos ver outro exemplo? Imagina que eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui. Aluno 1, qual que é a pergunta que eu vou fazer? E aí deixa o aluno falar, what is this place? Ok, aluno 2, qual que é a resposta? Muito bom. Agora imagina que eu mostrei essa imagem, aluno 3. Qual que é a pergunta? E aluno 4, qual que é a resposta? E eu vi que eles estão sabendo a pergunta que é para fazer e como que é para responder. E aí eu falo que agora em pares eles vão revezando, apontando para a foto e perguntando what is this place? O amigo responde, os dois escrevem. Na próxima figura, inverte. Você pergunta, eu respondo, nós dois escrevemos. No próximo, inverte de novo. E eles vão fazendo isso de modo que cada um pergunta 3 e cada um responde 3. Dou ali uns 3 minutinhos para eles fazerem isso e para checar, temos duas possibilidades. A possibilidade que eu gosto é eu pedir, aluno 1, escolhe uma foto, aponta para a foto, faz a pergunta e escolhe alguém da sala para responder. Aí agora aluno 2, escolhe uma foto, aponta para a foto, faz a pergunta e escolhe alguém da sala para responder. E eu faço isso com as 6 imagens para ver se eles acertaram. A outra possibilidade é então vir aqui no slide e mostrar então o slide com as respostas e fazer uma repetition das respostas. Depois disso, a próxima atividade que nós temos aqui no slide é um game que o material digital traz pra gente. Eu particularmente não vou fazer esse game em sala de aula, é um game para praticar as atividades de rotina que a gente faz em casa, por exemplo, do the homework, do the laundry, wash the dishes e os cômodos que essas atividades são feitas. Então, quando a gente clicar aqui, vai aparecer lá a imagem com a frase, por exemplo, I cook in the kitchen. E aí a gente faz repetition com os alunos sobre isso. Eu não vou fazer isso agora, porque eu vou investir tempo numa prática comunicativa lá para o final da aula. Passamos então para a próxima atividade do slide, que é uma atividade de reading. Read the text and answer the questions in your notebook. E a question é, what are the parts of the house mentioned in the text? Coloquei isso lá no handout do aluno, mas numa ordem um pouquinho diferente. Então aqui está simplesmente, read the text and circle the parts of the house. Peço para os alunos lerem o enunciado em silêncio, falar quais palavras eles entenderam do enunciado e o que esse enunciado quer dizer. E assim que eles falarem que eles vão ter que circular partes da house, eu vou falar, então quais partes da house a gente estudou agora no comecinho da aula? Falem para mim, eu deixo eles falarem, ok, então vocês vão ler o texto, vendo se vocês encontram essas palavras. Se vocês encontrarem, vocês vão circular. Dou aí 2 minutinhos para eles fazerem e aí eu faço uma checagem junto com eles. Eu falo, então vamos lá, na linha número 1, vocês encontraram alguma part of the house? Sim, teacher, por exemplo, né? Então, aluno 1, fala qual que você encontrou. Na linha número 2, vocês encontraram alguma? Sim, teacher. Então, aluno 2, fala qual que é que você encontrou. Eu não vou fazer a leitura em voz alta com os alunos, eu vou só pedindo para eles falarem se eles encontraram uma palavra ali naquela linha, sim ou não, e aí eu chamo um aluno para falar a palavra que ele encontrou. Lembrando que sempre que a gente for chamar alunos, a gente vai diversificando para não ficar chamando sempre os mesmos alunos.
Depois a gente pode voltar para o slide, mostrar a resposta aqui, quais palavras eles deveriam ter circulado, e aí a gente vai para o foco no conteúdo. O foco no conteúdo vai fazer uma explicação do verbo there to be, que é o verbo there is, there are, é o verbo haver, ou então, mais informal, tem, para falar sobre a existência de coisas. Qual que é a diferença? There is, nós usamos com coisas no singular, por exemplo, there is a living room in my house. Tem uma sala de estar na minha casa. E o there are para coisas que estão no plural. There are 2 bedrooms in my house. Tem 2 quartos na minha casa. Isso está lá no material do aluno, mas está de uma forma resumida para ele estudar depois. Mas a gente vai estar com isso aqui lá no slide. A gente pede para um aluno ler essa primeira parte aqui em voz alta. A gente pergunta o que eles entenderam. Aí a gente lê isso aqui fazendo repetition e perguntando o significado. Aí a gente pede para outro aluno ler isso aqui. E sempre que tiver as explicações em português, a gente pede para o aluno ler. E os exemplos em inglês a gente lê e pede para todo mundo repetir. A gente faz isso com esses 2 slides. Lá no handout do aluno, o que está mais presente é o conteúdo desse segundo slide. Então, se vocês observarem aqui, eu vou colocar só para vocês verem. Eu coloquei o conteúdo do segundo slide aqui, que é a explicação que there is é singular, there are é plural, que significa há ou tem, e aqui alguns exemplos. Fizemos a leitura, fizemos a explicação e as repetitions, e aí nós vamos para o próximo slide. Esse próximo slide não está no handout do aluno, a gente faz só aqui na tela. Então pede para eles lerem o enunciado em silêncio, falar o que eles entenderam do enunciado, e a gente fala quando que usa there is mesmo, quando é singular, quando que é there are mesmo, quando é plural. E o que significa there is, there are? É o verbo tem, é o verbo há. Ok, então vamos ver aqui, ó. There is only one bathroom in my house. De quantos que eu tô falando? De um, teacher. Como que você sabe? Porque tem one. Ok, e o que a gente está usando? There is. A gente usa there is com singular? Usa. Ótimo, mas vamos analisar de baixo também. Vamos lá. O que a gente está falando? De bathroom. Quantos que são? E aí a gente faz as mesmas perguntas explorando. E aí eles vão chegar na conclusão que a primeira está correta. E aí a gente mostra a resposta para eles e fala que agora chegou o momento deles praticarem. Esse exercício está lá no handout do aluno, então a gente vai pedir para eles lerem o enunciado em silêncio e falar para a gente o que eles entenderam desse enunciado. Ok? Então eles vão ter que completar com there is e there are. Vamos repetir, there is. Eles repetem. O que significa there is mesmo? É tem, teacher. Ok, mas é no singular ou é plural? Singular. Ok, vamos repetir, there are. Eles repetem. O que significa singular ou plural? Então agora a gente vai completar. A primeira, vamos todo mundo repetir aqui, ó. 3 bedrooms. Eles repetem. Muito bom. O que significa 3 bedrooms? 3 quartos, teachers. Ótimo. É singular ou é plural? É plural. E quando é plural eu uso there is ou there are? There are. Ok, então vamos escrever aqui there are. Eles escrevem. Entenderam o que é para fazer? Ok, então agora vocês têm 3 minutinhos para fazer o restante. E a gente deixa eles fazerem. Quando eles terminaram, aí a gente pode chamar 4 alunos na técnica de surpresa, porque agora a gente já fez um de exemplo, então a gente vai conferir a partir do 2 e a gente pede para ele ler a frase inteira. Quando ele lê a frase inteira, a gente explora. Então ele colocou there is. Você concorda, aluno número 2? E por que é there is? Que palavra que indica? Teacher, porque tem o one. Muito bom. Vamos checar o 3? Chama um aluno diferente, pede para ele falar a resposta, pergunta se o outro concorda e por quê. E a gente faz isso com todas essas. E depois, se necessário, a gente vai lá no material digital e aí a gente mostra o slide com as respostas. A aula acabou aqui, mas lá no handout do aluno tem mais um exercício, que é um exercício de conversação. Então vamos dar uma olhada. A gente vai pedir para os alunos lerem o enunciado, falar quais palavras do enunciado aqui eles entenderam e explicar o que o enunciado significa. Eu já peço para eles sentarem em pares nesse momento, antes de eu dar as explicações. Eles sentam em pares. Eu falo que agora vocês vão entrevistar um amigo para perguntar como é a casa do amigo. Primeira coisa, já coloca aqui o nome do amigo que está com vocês. Ele já coloca o nome do amigo.
Ok, para perguntar como é a casa do amigo, a gente vai usar esta pergunta aqui. Vamos repetir? What's your house like? Eles repetem. De novo, what's your house like? Eles repetem. Ah, o que é what's like que a gente já aprendeu? Isso, para descrever. E a gente está pedindo para descrever o que aqui? House. A gente tinha aprendido lá no terceiro bimestre para descrever membros da família, lembra? Só que agora é para descrever house. Vamos repetir? What's your house like? E quando a gente está descrevendo nossa casa, a gente fala, tem uma sala, tem 2 banheiros, tem 4 quartos, não é? Como que a gente vai falar esse tem em inglês? Vamos repetir? There is a. Deixa eles repetirem. De novo, there is a. There is a é singular ou é plural? Muito bom. Vamos ver o próximo. There are. Repitam. There are. Muito bom. E there are é o quê? Singular ou plural? Plural. Então aqui vai ser importante colocar there are e o número. There are 2 bathrooms. There are 3 bedrooms. E aí a gente dá esses exemplos. A gente pode dar até um exemplo, falar assim, ok, então agora perguntem para mim da minha casa. Quem vai fazer a pergunta para o teacher? Todo mundo levanta a mão, né? Você escolhe um que não participou ainda, pede para ele fazer a pergunta. Ele faz a pergunta e o teacher fala, eu vou responder, prestem atenção que vocês vão ter que me falar o que é depois. E aí o teacher descreve a casa dele usando there is, there are. Teacher terminou, pode falar. Quem fala para mim então como que é a casa do teacher? Fala um cômodo que tem, fala outro, fala outro. Ok, então agora é isso que vocês vão fazer com o amigo de vocês. Aqui, vocês vão escrever não a frase completa, there is, there are, não. Vocês vão colocar só assim, one kitchen, one garage, 2 living rooms e etc. Ok? Aí a gente deixa eles praticando ali com os amigos durante uns 5 minutos, porque eles vão escrever, leva mais um tempinho. Eles terminaram, como a gente estava andando ali no meio deles, prestando atenção, agora a gente faz as correções necessárias, principalmente de there is, there are, que eles podem estar confundindo. A gente troca a par e agora ele entrevista outro amigo. Ele entrevistou, a gente deu os minutinhos, fazemos correção de novo, troca a par de novo e ele entrevista o terceiro amigo. Só para terminar, a gente pode falar, quem tem uma casa parecida com a do amigo? Ou então, aluno 1, fala com quem você conversou. Eu conversei com o aluno 5. E a casa de vocês é igual ou diferente? É parecida, teacher. Por quê? Fala uma coisa que é igual. Na minha tem 2 bedrooms e na dele também. Muito bom. E você? E a minha é diferente. Por que é diferente? Porque na casa dele tem 1 bathroom, na minha tem 2 bathrooms. Ok, muito bom. E aí, a gente encerra essa atividade. Lá no material digital, nós ainda temos o slide de encerramento que a gente faz a leitura e também vamos fazer a sessão What I Learned Today, que eu coloco aqui no handout do aluno, que é uma autoavaliação da aula. Então, a gente começa lendo e quando chega os momentos que precisa escrever exemplos ou lacunas para completar, a gente pede para eles falarem. Hoje aprendemos a descrever nossa casa. Para isso, usamos o vocabulário de cômodos da casa. Por exemplo, aluno 1 fala 1, aluno 2 mais 1, aluno 3, aluno 4, aluno 5, pede para uns 6 alunos, 7 alunos, cada um fala um cômodo. Ok, escrevam aqui agora 3 cômodos, os 3 prediletos de vocês. E aí cada um escreve seus 3 cômodos. Aprendemos também que usamos o verbo dare to be para falar de coisas que existem. No singular, usamos a forma. O que a gente usa quando é só um, pessoal? There is, teacher. Muito bom. Então, escrevam aqui there is. E no plural, aluno 3, o que a gente usa? There are, teacher. Ok, vamos escrever there are. Para pedir que alguém descreva a sua casa, usamos a pergunta. Lembra que vocês estavam pedindo para o amigo descrever a casa? Qual que é a pergunta, aluno 4, por exemplo? What's your house like? Ok, então vamos escrever aqui. What's your house like? E como que a gente pode responder essa pergunta, aluno 5? Usando there is, teacher. E o que mais, aluno 6? Usando there are. Então vamos escrever um exemplo aqui, Escrevam aqui uma coisa que tem na casa de vocês. O que a gente vai usar quando é uma? There is, ok. E depois outra coisa que tem mais que uma. O que a gente usa? There are. Muito bom. Então escrevam as frases aí e a gente deixa eles escreverem.
Depois disso, abrimos o gerenciador de tarefas. Lá no centro de mídia, a gente pede para eles lerem o enunciado da tarefa, falar o que eles entenderam pelo enunciado, a gente dá mais alguma explicação necessária e explica um pouco mais a tarefa, sempre ligando que a tarefa tem a ver com o que a gente viu na sala de hoje, na aula de hoje, e se possível direcionando, ó, isso tem a ver com essa explicação aqui no handout, isso tem a ver com esse vocabulário que está aqui no handout. Então foi isso que eu preparei para essa quarta aula do quarto bimestre do sexto ano. Lembrando, o handout está disponível na descrição do vídeo, tem o link aqui embaixo, é só clicar, baixar e usar à vontade nas suas aulas. E aquele combinado, ok? Depois que usou em aula, volta aqui e comenta se você está usando, se você está gostando, se está dando certo nas suas aulas. Deixa também seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também é professor de inglês da rede pública ou naquele grupo que você tem aí no WhatsApp, no Facebook com os professores de inglês da sua DE. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!